Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Venho aqui com mais um vídeo junto ao Centro de Arte e Cultura, uma divisão da Proeste, da UFRRJ, a nossa linda Mari, já conhecida rural, para falar um pouco com vocês sobre fotografia. Eu já fiz uma série de vídeos, então eu vou estar trazendo mais um hoje, falando especificamente sobre retrato. Quando eu vou falar sobre retrato, eu estou falando tanto sobre uma técnica que foi desenvolvida no século XIX, no século XVIII, o retrato como o início da técnica fotográfica, tanto quanto eu estou falando sobre o que a gente faz sobre retrato, essa capacidade de fotografar um outro ser humano a partir da minha própria perspectiva, para estar produzindo uma imagem sobre o outro, e quais são os seus desdobramentos. Isso daqui não vai ser um vídeo sobre técnicas e dicas sobre como captar, ou técnicas de exposição, ou técnicas de Photoshop. Isso daqui é mais uma troca sincera e aberta sobre problemáticas que eu enfrentei e que eu consegui superar quando eu falo sobre retrato, quando eu falo sobre essa capacidade de produzir estética sobre a imagem do outro. Antes de tudo, a gente precisa entender que existem 1001 formas de você retratar e ter referências sobre como retratar o outro, como construir o seu pensamento de retratação. Eu acho muito interessante ver que fotógrafos que têm a mesma base teórica minha das belas artes conseguem fazer trabalhos editoriais que são totalmente diferentes da minha própria natureza de trabalho. Eu acabei fundamentando, Caio Moser, como indivíduo, acabei fundamentando o meu pensamento fotográfico, quando eu vou falar de uma pessoa, de um ser humano, nas bases do retrato clássico. E por que eu fiz isso? Por necessidade. Eu acabei sendo exposto a outros contextos de produção que talvez os meus colegas não tenham sido expostos, mas eu consegui fundamentar minha renda principalmente em fotografia de formatura, pessoas que vão se formar e que me convidam para estar fotografando junto a elas e as famílias dela nesses dias que são especiais. Então eu acabei sendo exposto muito mais a essas referências clássicas, essas referências que não são mainstream, e isso não é problemático, isso também não torna a minha técnica mais refinada do que a outra. Eu só estou tentando reforçar que existe um repertório de referências que é totalmente diferente. Quando eu paro para analisar o meu repertório de referências, o que eu busco como um referencial de trabalho, eu vejo principalmente que fotógrafos do século XIX, eles não encaravam as mesmas problemáticas que eu, como fotógrafo, encaro na era digital, na era em que o celular e a câmera digital conseguem fazer quase todo tipo de trabalho com muita facilidade. É esquisito, porque no fim das contas, como eu não tenho que passar por essa problemática, as pessoas que estão no mesmo mercado de trabalho que eu, elas também não têm que fazer isso. Elas têm uma liberdade de construir estética e a própria visualidade delas muito maior do que um fotógrafo do século XIX. E eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo. Por que eu me mantinha tão preso a ideais que são tão fixos, pose parada, cara de morto, ângulo reto, modular o fundo para chegar num resultado que seja agradável em todas as vertentes, sendo que eu não preciso passar pelas dificuldades técnicas que isso requisitava naquela época. Talvez um fotógrafo do século XIX, com toda a tecnologia que eu tenho acesso hoje em dia, ele não produzisse na mesma perspectiva que ele produzia. Mas no fim das contas eu também penso, partindo das premissas de retrato europeu, estático e principalmente de uma alta classe social. Lembrando que a fotografia ela já foi algo completamente elitista, uma técnica cara, com materiais caros e com um profissional que ele era altamente formado para estar exercendo aquela função. Então eu tinha uma preocupação e um refinamento sobre essas questões de imposição social que eu não tenho na fotografia atual. Eu gosto muito de ver que a fotografia digital, a fotografia contemporânea, a fotografia de 2020, ela consegue ser muito democrática na questão de que eu sou o detentor dos meios de produção de imagem, e é diferente de um desenho ou de uma pintura, algo que todo ser humano sempre teve um acesso.
mas eram materiais caros, materiais com acesso limitado. Quando eu estou falando da fotografia, até mesmo o celular, e é muito bom ver que o celular ele é um democratizador de formação de imagem, eu tenho acesso aos meus meios de construção estética, eles nos permitem diversas vertentes visuais. Todo mundo produz uma forma de imagem e todo mundo produz uma forma levemente diferente. Eu gosto de ver que no fim das contas a visualidade ela se apresenta como um leque, ela tem um degradê, muito mais do que direções estáticas e certas. Quando eu paro para pensar nisso na minha perspectiva de trabalho, eu como um fotógrafo que está saindo de uma Belas Artes em 2020, quando eu fui construir a minha forma de ver o mundo, de representar o mundo, representar pessoas especificamente, eu acabei achando nesses valores de imposição social, e eu sei que é problemático eu falar que a fotografia ela consegue representar uma hierarquia social, uma representação social muito engessada, mas quando eu fui construir a minha visão de profissional, eu acabei entrando nesses ideais de que a pessoa que vai me contratar, ela pode estar contratando um fotógrafo que seja genérico, sabe? E de certa maneira pode ser muito arbitrário dizer que ser genérico também pode ser bom. Mas quando a gente está falando de fotografia, tem tantas pessoas que são focadas em ter uma produção totalmente diversa, totalmente diferente entre trabalhos individuais, que elas acabam esquecendo que talvez isso seja uma grande fraqueza. Eu como fotógrafo vi na capacidade do retrato clássico, nesse retrato do século XIX, a capacidade de me fundamentar como sendo muito bom em algo que eu produzo com certeza. Então é um pouco do que eu falo. O meu retrato, a minha técnica visual é completamente genérica e repetitiva. Se você for parar para analisar o meu trabalho como um portfólio, um trabalho que vai construir uma relação de imagem a cada foto e a cada trabalho novo, você percebe que eu sou um fotógrafo sem criatividade. Mas, de certa maneira, o que eu busco é isso. Ter um trabalho que seja genérico, uma capacidade de ter uma construção estética que seja estável e não fugir muito da minha própria vertente como pessoa. Eu realmente não preciso me responsabilizar pela produção de outras pessoas, e isso eu digo como um artista que já viu trabalhos de amigos e que se sentiu incomodado, sabe? Por que eu não consegui chegar nesse resultado? Por que eu não consegui reproduzir essa ideia? Mas hoje em dia eu percebo que eu não preciso chegar nesse resultado. A pessoa trilha e constrói a própria construção estética dela e eu estou fazendo a minha. Agora que eu defendi um pouco sobre o porquê que eu trabalho com um retrato clássico, porquê que eu uso esses pensamentos engessados de 200 anos de idade para estar representando pessoas na atualidade, eu vou falar um pouco sobre a própria técnica em si. E isso eu vou falar sobre uma análise pessoal, eu não estou colocando um trabalho acadêmico aqui, eu gostaria de fundamentar isso. Quando eu vou analisar a produção estética desses primeiros fotógrafos do século XIX e ver que eles fotografavam personalidades como o imperador do Brasil ou a rainha da Inglaterra, e isso fazia parte do portfólio de um fotógrafo, de um retrato, e isso era uma casualidade, porque no fim das contas os retratos eles ainda não chegavam para a grande maioria, era realmente algo de quem podia pagar, podia pagar. Você analisa conceitos filosóficos que estão inseridos dentro da própria estética construída, sabe? Você percebe que o fotógrafo ele se preocupa na representação tanto facial, em esconder imperfeições visuais, em esconder defeitos que a gente poderia estar falando sobre o rosto de uma pessoa, tanto quando ele está preocupado em construir uma experiência a partir da roupa que a pessoa está usando, deveria ser uma roupa que se preocupava em demonstrar a imponência social daquela pessoa. E é interessante ver que até mesmo fotografias de escravos no Brasil, elas já tinham essa preocupação em volta do retrato. Eu não mostraria uma pessoa com uma roupa mais ou menos, aquela roupa de quem eu vou ficar em casa,
porque no fim das contas a fotografia ela não era simplesmente algo caro, como ela era quase um ritual. Eu tinha que preparar a pessoa para estar inserido naquela produção de pose de 15 minutos e ela tinha que ficar estática. Então eu tinha uma preocupação com esses detalhes. A pessoa tem que estar com um rosto que tente diminuir as imperfeições, tanto que a pessoa tem que estar com o cabelo que esteja arrumado, tanto quanto a pessoa tem que estar com uma roupa que demonstre a classe social em que ela pertence. E por mais que aquela classe social não seja a mesma que ela se coloca na roupa, ela tinha que achar um jeito, ela tinha que achar apetrechos, adereços e todas outras coisas que na maioria das vezes para estar produzindo aquela estética visual que é uma estética enganativa, sabe? No fim das contas ela existiu porque toda a técnica fotográfica é baseada na realidade, no momento que aconteceu de verdade, é totalmente diferente do desenho, que eu posso ter um modelo como referência e colocar apetrechos e materiais a partir da minha própria imaginação e da minha criatividade. Aquele momento aconteceu, aquele escravo estava com peças de ouro sobre o seu corpo, só que no fim das contas não era uma estética que era de fato realista, porque as pessoas não se apresentariam daquele jeito conforme o dia a dia. Eu também gosto de ver que o artista, o fotógrafo, ele se preocupava em construir uma experiência que era pessoal e que era individual. Ou seja, eu não tinha uma padronização da técnica visual, é óbvio que tinha, porque no fim das contas era uma técnica baseada em materiais. E esses materiais já apresentam aqueles quesitos de limitações que eu já abordei em outros vídeos. O meu material vai ter limitações tanto quanto possibilidades. E essas limitações e essas possibilidades constroem uma repetição visual, constroem um padrão. Então, se eu estou vendo todas as fotografias de pessoas estáticas em poses imponentes, é porque elas tinham que ficar conforme as necessidades da câmera. Só que o artista, o fotógrafo, ele também tinha uma responsabilidade de entender como se destacar, como construir uma estética com o material que ele possui, na localidade que ele possui e que ele vai ter acesso a materiais futuros para poder continuar com essa estética. Até mesmo porque eu possuo essa dualidade como fotógrafo. Eu tanto tenho que pensar na minha produção como no momento atual, o que eu consigo produzir a partir das coisas que eu tenho para produzir, tanto o que eu quero ser no futuro. Porque quando a gente vai ver um fotógrafo que trabalha numa Vogue, que trabalha numa revista editorial, ele não começou ontem. Ele vai ter que trilhar um longo caminho para chegar naquilo dali, e aquele caminho ou é uma decisão que não é voluntária, que ele realmente chegou espontaneamente naquele percurso como um artista expressivo, como uma pessoa que simplesmente estava produzindo porque ela queria produzir. Para mim é a melhor forma de produção, uma sincera e que nasce espontaneamente, mas no fim das contas não é assim que o mundo funciona. Eu como artista, eu preciso botar na minha cabeça que os meus trabalhos de hoje em dia vão ser o meu portfólio de amanhã. Então eu tenho que produzir em algo que me coloque num caminho de produção que eu queira seguir. E quando eu vou falar de retrato, eu estou falando um pouco sobre essa técnica fotográfica. Uma técnica fotográfica que não é preocupada com a expressão e com a espontaneidade. E isso pode parecer ser negativo para muitas pessoas, porque a espontaneidade eu valorizo muito como ser humano. Mas quando eu estou falando sobre artista, eu posso querer ter o direito de construir uma experiência que seja estética, não realista. Eu posso querer agregar símbolos e valores culturais em que eu não teria numa foto que acontecesse de uma maneira natural e espontânea. Quando eu comecei a me questionar sobre que tipo de caminho eu queria trilhar como fotógrafo, como uma pessoa que iria produzir fotografia como um meio de sobrevivência, e principalmente a fotografia de pessoas como um meio de sobrevivência, porque é da onde eu tiro minha renda basicamente, o retrato ele apareceu como uma solução natural, sabe? E é muito bom eu entender que eu engessei a minha produção. Hoje em dia eu não sou uma pessoa que consegue produzir coisas como movimento corporal, com sensualidade ou com todos esses quesitos que são valorizados principalmente nas redes sociais, de Instagram e de Facebook. Mas no fim das contas eu não tenho uma preocupação em falar que a minha fotografia ela nasce e se projeta em torno de construções sociais
de projeção de poder, de projeção de classe social, e que nem sempre vai ser verdade, sabe? Mas eu também não acho que existe uma necessidade. Eu vejo principalmente, por exemplo, na fotografia de formatura. Quando a pessoa está de beca em frente ao P1, sendo representado como um universitário formado, eu não preciso me preocupar com o valor que aquela pessoa vai ter de renda. Eu simplesmente preciso vender a ela a ilusão de estética de uma imponência social. E eu sei que pode parecer um pouco negativo estar afirmando essas coisas, mas eu também gosto de verbalizar, porque no fim das contas é isso que a técnica do retrato clássico, esse retrato que é totalmente engessado e sem possibilidade grande de trabalhar, foca no rosto, foca na apresentação da face, foca em construção de significado usando fundo, usando apetrechos. Essa técnica, ela tenta trazer um pouco dessa superficialidade, essa ideia de que eu não estou me preocupando em criar uma estética que seja individualmente minha, e sim de entrar nesse quesito de valorizar ideais sociais. Eu não concordo, eu preciso reforçar isso, eu não concordo com a hierarquia social, eu não concordo com o modelo social vigente, mas no fim das contas eu sou um artista que é submetido a isso, e sendo aberto com vocês, eu sou um artista pobre, eu tenho muita dificuldade em comprar material de produção, então se a minha produção me oferece essas possibilidades, principalmente quando eu trabalho para pessoas que vão ter uma renda social que é bem maior que a minha na maioria dos casos, eu vou aproveitar essas oportunidades, sabe? Me projetar como um artista que consegue compreender o que são significados e o que são projeções culturais sobre esses significados, e conseguir colocar eles numa narrativa visual, em uma imagem que consiga minimamente compor uma história, sabe, com qualidade. E eu acho que é um pouco disso. O retrato, ele engessa totalmente a minha produção como um fotógrafo. Eu não consigo sair mais desses ideais, um fundo que seja reto e estático, uma face que esteja bem apresentada em relação à luz. E eu também consigo produzir como um artista criativo, sim, a partir desses ideais. Uma produção pessoal e estética que é totalmente parada, que é totalmente monótona. Dizer que eu evoluí como um profissional que usa o retrato como uma fonte financeira, como uma fonte de produção de renda, eu realmente não sinto que me diminui como um fotógrafo que tenta entender ideais como autoestima, produção imagética, as redes sociais e as nossas padronizações corporais. Mas eu também não consigo não deixar de externalizar os meus desconfortos ao redor da técnica, sabe? Uma técnica que reforça a hierarquia social, que reforça o sistema social vigente. Eu não sei se vocês gostam, eu não gosto, mas eu produzo dentro dele, porque no fim das contas eu também vou ser um artista que está limitado ao mundo em que ele cresceu e ao mundo que ele vive. E isso é um pouco do mundo em que eu vivo, sabe? Um mundo que tenta se projetar socialmente, não dizendo que as pessoas vão com a mentalidade de que eu preciso ter a melhor roupa, mas no fim das contas existe um pouco dessa competição. Eu não quero ser mal retratado num evento, mas a gente precisa compreender que existir uma maneira de ser bem retratado, uma maneira correta, ela também coloca uma maneira errada de ser mal retratado, uma maneira de não atender aos padrões visuais de construções estéticas. Eu acabei fugindo um pouco da vertente sobre o que era falar de retrato, e eu quis falar um pouco sobre essas problemáticas que são muito mais filosóficas do que estéticas, do que é uma construção visual, mas eu acho que é isso. Eu gosto muito de usar o retrato como uma forma de tirar fotos de seres humanos, e a gente precisa compreender essa parte. Nem toda foto que tem um ser humano em quadro é um retrato. O retrato, ela é uma técnica engessada e estática de representação visual. Eu estou me preocupando em hierarquia, em posições, em representações neutras. Eu gosto de ver o retrato principalmente com isso, uma forma neutra de eu estar retratando a pessoa. Eu não estou me preocupando com personalidade individual, eu não estou me preocupando com humor. Eu estou me preocupando em pegar o rosto da pessoa numa boa iluminação, em que eu consiga enquadrar o máximo de detalhes possíveis para estar construindo uma narrativa visual.
Eu sei que vocês esperavam um vídeo didático sobre como retratar bem, como usar a técnica do retrato ao seu favor, mas no fim das contas eu quis fazer algo um pouco diferente e trazer problemáticas do retrato. Problemáticas dessa prática engessada de produção visual, de produção estética de eventos principalmente, e que vocês se botem um pouco nesse questionamento. Eu produzo como um ser expressivo, como um ser espontâneo, ou eu produzo como um ser que se preocupa com as relações sociais e como é que ela vai estar sendo encaixada ali? Essa fotografia num fundo branco, com uma roupa totalmente estilosa, é de fato uma produção autêntica e espontânea? Ou eu estou já inserido numa produção estética muito maior do que eu mesmo, mas que eu também incentivo como indivíduo? Eu estou testando esse novo formato para ver se vai dar certo, Caimoso como um crítico, para ver tanto o feedback de vocês, tanto sobre o que eu posso aprender com vocês. Esse é um vídeo de troca, eu tanto estou falando quanto eu quero ouvir, tanto quanto eu quero ler, né? Então, qualquer coisa vocês podem comentar, vocês podem curtir, vocês podem se inscrever no canal. E lembrando sempre que esse é um conteúdo trago por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Isso é muito importante porque no fim das contas é um legado social que a gente precisa defender. E espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vai ter mais, galera.